do Senhor Jesus? Quantos estão alegres com o Senhor? Eu deitei, comi, acordei, estou de pé. Você também está de pé aí, porque Ele, somente Ele, nos sustentou. Louvado seja o nome santo do Senhor, e a Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Meus irmãos, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter aqui o nosso irmão, né, Pastor Pedro. Esse aqui eu já conheço de longa data, né? E até foi a missionária Marinete, né, que me alertou no dia que, né, falou que você queria pregar aqui, ministrar a palavra. Eu fiquei muito feliz, né? Outrora, igreja, nós vivíamos em outro caminho e hoje estamos na presença do Senhor. E devemos glorificar esse Deus grandioso, né? E o Senhor, Ele faz todas as coisas. Só basta você crer. Amém? Fica sobre os pés em nome de Jesus. Vou estar orando aqui. Eu sei que Ele já está na direção do nosso Senhor. Mas estenda a mão para cá. Vou estar orando para a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai de bondade, Pai amado, Pai querido, aqui está teu servo, teu filho, meu Deus. Ó Deus, eu creio que Ele já está em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, Ele vem trazer, meu Pai, a tua palavra para a tua igreja, Senhor. Que Ele traga, meu Pai, não aquilo, Senhor, que a igreja quer ouvir, mas aquilo que só tem para a igreja. Ó Deus, que cada um entenda e saia daqui cheia do teu poder, do teu Espírito Santo. Ó Senhor da glória, neste momento eu coloco, meu Pai, a cada um também que está aqui em tuas mãos. Ó Deus, que possa entender, meu Pai, a tua palavra, porque este é o alimento principal, é o alimento do céu que vai descer aqui agora. Ó Senhor da glória, toma conta, meu Pai, agora, Senhor, de cada um, assim como o Senhor fez nesse culto racional. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Pastor Pedro, e as palmas agradecem. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso Deus, né? A qual nos faz presente aqui neste lugar. Por essa oportunidade, né? Por mais uma oportunidade para que possa estar fazendo a vontade do nosso Senhor. E é uma honra muito grande ver o irmão pastor Aldair, né? A gente crescemos aqui nessa família aqui. Conheço todos os rostos, né? Mudei aqui para Santana, mas eu carrego esse pai, esse lugar aqui no meu coração. Uma honra muito grande estar aqui junto com os irmãos, né? Para glorificar e adorar este Deus que nos faz presente. Aleluia, Jesus. Fiquei alegre de ver a Bruna, né? Na presença do Senhor, louvando o Senhor. Isso é para a honra e glória do nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode fazer em nossas vidas, né? Nós já fomos aí neste mundão aí, fizemos o diabo usou de qualquer forma, e hoje, né, Deus resgatou e trouxe para a presença do fazendo a vontade de Deus. Deus, Ele nos trouxe nessa terra, né, para poder ter uma obra, um projeto na vida de cada um de nós. Eu creio, né, que Deus ainda tem muito mais para fazer aqui neste lugar. Estou aqui juntamente com minha esposa, que estava falada, a missionária Claudineia, meu filho Pedro Lucas. Nós somos pastor ali de ministério ali de Santana, para o ministério a qual eu sou pastor e presidente, a qual eu registrei o ministério, né, para onde quando o Senhor promessa de Deus, né, já fui pastoreado muito tempo pelo pastor Jaci na fábrica, e no ano passado ele faleceu, mas eu aprendi muito com o pastor Jaci. Creio eu, né, que se não fosse ele hoje, talvez, né, ele, o Deus, nosso Deus, eu não seria hoje o que eu sou na presença do Senhor. Eu aprendi muito com aquilo. Mas para não ficar nas minhas palavras, você não pode abrir aqui no livro de Mateus 16.
versículo 13. Não vou ficar falando a noite toda e a hora vai embora. Minha esposa já falou ali, ó, ora. Quando eu pego o microfone, eu quero saltar mais. Toda já? Mateus 16, verso 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus da parte de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: O que dizem o homem de seu filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, outros Jeremias, e outros dos profetas. E disse ele: E vós, que diz que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não revelaste da carne, e nem do sangue, mas o meu Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Aleluia! Todos entenderam? Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem de Mateus, aleluia, Jesus. Sabemos que os livros sinóticos, a qual nos fala a Bíblia Sagrada, são 4 livros, que o primeiro livro de Mateus, esse a qual nós lemos, que ele tratou Jesus, assim, deu um apelido carinhoso, vamos dizer assim, a Jesus, como Jesus o Rei, tratou Jesus como Rei. Aqui no seu capítulo, né? E Marcos tratou Jesus como servo fiel, e Lucas como homem perfeito, e João como o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos então que estes 4 livros, a qual a Bíblia nos fala, que são sinóticos porque é parecido. Os 4 livros tem quase praticamente as mesmas passagens, tem um, tem outro, mas o curioso é que aqui nesses 4 livros, quem somente escreveu que andou com Jesus foi somente Mateus e também o João, porque sabemos que Marcos, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, a Bíblia nos diz que quando passaram com Jesus, Marcos era aquele garoto a qual estava no chão deitado, pelado, enrolado em alguma coisa. E sabemos que Lucas então escreveu o seu livro, não porque andou com Jesus, ele não viu os milagres de Jesus acontecer, mas sim, ele aprendeu tudo isso com Paulo. Aleluia, Jesus, a Bíblia nos fala que Paulo ele foi o 13º discípulo do nosso Deus, porque Paulo ele não andou com Jesus aqui nessa terra, né? Mas Jesus ele teve um encontro com Paulo, como foi falado aqui nessa noite, o missionário Claudilene, ali no caminho de Damasco, a qual Paulo ele perseguia os crentes, matava os crentes, né? Mas Deus ele tinha uma promessa muito grande na vida de Paulo, né? Porque Paulo seria um dos maiores também pregador, a qual ia salvar, né? Através de Paulo muitas pessoas iriam ser salvas. Então Deus falou: não, vou ter um encontro com Paulo, e ali no caminho de Damasco, a qual o próprio Cristo ele desceu ali como relâmpago e cegou Paulo. Paulo ficou cego por 3 dias. Então Paulo ele veio entender que o mistério dele não era servir o Império Romano, mas sim servir ao Deus de Israel. Quem crê nessa glória dessa noite, quem crê nesse Jesus, glorifica o santo nome do Senhor. E então Mateus ele escreveu, porque Mateus ele foi um dos discípulos a qual
Então, Marcos, andando com Pedro, ele foi então um dia visitar Pedro preso. Então Pedro começou a contar as histórias como ele viveu com Cristo aqui nessa terra. Ele está entendendo, não, glória? Aí então Pedro começou a contar para, aleluia, Jesus, que é no livro de Marcos também tem essa passagem. Então Pedro começou a contar para Marcos ali o que ele tinha vivido nessa terra. Então Mateus viveu com Jesus, então escreveu essa passagem. Agora o dia, o nosso mestre, o nosso Jesus, ali junto com seus discípulos, curando, libertando, salvando pessoas. A Bíblia nos diz que durante todos os dias 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seguiam Jesus para onde Jesus ele passava. Muitos seguiam atrás de Jesus, atrás de milagre, outros atrás de cura, outros atrás de alimento, mas ali muita gente seguia Jesus aonde Jesus passava, e o nome de Jesus era glorificado, porque aonde Jesus passava, milagre acontecia, aonde Jesus passava, cego enxergava, aonde Jesus passava, surdo voltava a ouvir, aonde Jesus passava, quem era aleijado voltava a andar, aonde Jesus passava, quem estava morto ressuscitava. Assim, quando Jesus passou ali na cidade de Naim, todos conhecem a passagem de Lucas 7. Então veio uma mulher saindo da cidade para enterrar o seu filho. Aquela mulher já tinha perdido o seu esposo, o seu marido, e a única coisa que ela tinha era um filho, e o filho dela veio a falecer. Aquela mulher tinha perdido toda a sua esperança, porque a Bíblia nos diz que uma mulher naquele tempo, quando perdia o seu esposo, quem sustentava a casa eram os filhos, e aquela mulher, ela perdeu o esposo e tinha acabado de perder os seus filhos, ela tinha perdido o seu sustento, ela tinha perdido a esperança. Aquela mulher não sabia mais como ela iria viver aqui nessa terra. Então ela foi, juntamente com a multidão, aquele povo que morava ali naquela cidade, para enterrar o seu filho. Em 10 metros de distância iria um sacerdote, porque um sacerdote ele não poderia tocar em defunto, em coisa morta, porque no pensar dele ele era muito santo para tocar em coisas mortas. E então veio o nosso Jesus para poder fazer a diferença. Enquanto veio a multidão enterrar aquele defunto, aleluia, Jesus, vem Jesus também junto com a sua multidão, junto com a sua comitiva. E quando vinha a multidão da morte, do outro lado vinha a multidão da vida. E quando Jesus ele parou diante daquela multidão, daquela mulher, que Jesus falou para aquela mulher: mulher, não chores. Todos ali olharam para Jesus, eu imaginando, que todos olharam e falaram: quem é este homem para mandar essa mulher parar de chorar? Será que todos aqui não estão vendo que a situação que essa mulher está passando, que essa mulher está vivendo? Essa mulher perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu o filho, e este homem para diante, aleluia, Jesus, desse cortejo público, e quando essa mulher parar de chorar, creio que todos olharam para Jesus, não alegre, mas com raiva. Mas Jesus falou: mulher, não chores. E quando Jesus liberou essa palavra, e ela olhou para Jesus, eu imaginando que Jesus ele deu um pensamento, deu também o coração daquela mulher, aleluia, Jesus, e viu que a esperança dela tinha acabado, estava naquele caixão. Mas Jesus entrou pensando: não, ainda não acabou, ainda não é fim.
para o homem aqui nessa terra. É aí que Jesus ele vai entrar. Aleluia, para que o nome dele venha a ser exaltado. E se você crê nesse Jesus de Nazaré, abre a tua boca e glorifica, abre a tua boca e adora Ele. Aleluia. Enquanto eu e você estamos aqui adorando, o nosso Jesus está entrando na minha e na tua casa, está fazendo mover. Ei, talvez você saiu da tua casa, estava bagunçado, mas eu creio, eu profetizando na tua vida, que quando você chegar lá no seu lar, vai estar tudo diferente. Porque enquanto você está aqui adorando, o nosso Jesus ele está agindo, o nosso Jesus ele está trabalhando na minha e na tua vida. Jesus, então, a Bíblia nos fala que Jesus ele colocou a mão no espírito do caixão e aquele jovem que estava morto ali levantou, se assentou. Jesus liberou somente uma palavra para aquela mulher: dá a ele de comer. Ei, Jesus ele está falando para mim e para você nessa noite. Você quer ficar de pé? Você quer fortalecer? Você quer crescer na obra do Senhor? Ei, se alimente na palavra, se alimente na Bíblia. Acorda de manhã, aleluia, Jesus, antes de tomar o teu café, pega a Bíblia Sagrada e começa a ler. Ei, que Deus ele vai agir, vai trabalhar na tua vida, você vai crescer espiritual e também material. Porque quando nós, aleluia, buscamos primeiramente o reino de Deus, a Bíblia nos fala que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem pessoas aí fora buscando o reino do céu, as coisas da terra, achando que vai viver essa terra aqui para sempre. Ei, mas eu tenho uma notícia nessa noite: a minha e a sua senha, aleluia, Jesus está na mão do nosso Deus. Uma hora vai ser chamada. E aqueles que estão buscando as coisas da terra, na hora que a senha for chamada, meu Jesus, misericórdia, vai ser chamada para a perdição eterna. Mas aqueles que estão aqui, aqueles que estão buscando a presença do nosso Senhor, quando a senha for chamada, vai ser chamada, aleluia, Jesus, para a glória, para a honra e glória do nosso Senhor. Para sempre com o nosso Deus. A nossa morada não é aqui nessa terra, mas a nossa morada é no céu. Essa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui somente passando por aqui, mas a nossa morada é lá no céu, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida para sempre, uma vida de glória, uma vida com o nosso Senhor. Feliz é daquele que, quando a senha for chamada, tiver a presença de Jesus. E tristeza para aqueles que, quando a senha for chamada, estiver fora da presença. A Bíblia nos fala, aleluia, Jesus, em Mateus, se eu não me engano, 7, verso 13, nos fala que tem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga é a porta que leva para a perdição eterna, e a vida estreita, o caminho estreito nos leva, aleluia, Jesus, para a vida eterna. Então, quem não for pelo caminho estreito está indo pelo caminho largo. Vai, pastor. Então, quem não for pelo caminho de Deus vai para o caminho de Satanás. Então, o que isso quer dizer? Quem não for no caminho de Jesus vai para o inferno, e quem for pelo caminho estreito, que é o caminho de Jesus, vai para o céu. Não sou eu que estou falando. O caminho largo leva para a perdição, e o caminho estreito leva para a vida eterna. E então a esperança daquela mulher voltou novamente, a esperança daquela viúva voltou novamente. Aleluia, Jesus. A esperança dela, o sustento dela voltou novamente. Aleluia. Porque Jesus ele conhece o que eu e você precisamos. Aleluia, Jesus.
E então Jesus ali resolveu perguntar para o seu discípulo o que o povo estava falando da aparição dele aqui nessa terra. Então os discípulos falaram, alguns discípulos falaram: mestre, alguns estão falando que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é Elias, e outros estão falando que o Senhor é um dos filhos dos profetas. Então Jesus ele resolveu perguntar para Pedro, perguntou: vocês, Simão, o que vocês acham que eu sou? Perguntou para todos, mas todos responderam aquilo que Pedro, sabedoria de Pedro não veio dele, veio do céu, veio do alto. Falou: é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou com Pedro: Pedro, não foi da carne nem do sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. O Espírito de Deus que te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo. E falou mais: Pedro, Pedro quer dizer pedra, pedra pequena, pedra esmiuçada, areia. Quer dizer que então que Pedro não é nada, Pedro não é ninguém, né? Que Pedro é pequeno. Mas Jesus ele bateu em Pedro e falou: mas sobre esta pedra que é você, eu edificarei. Ei, Jesus ele está falando comigo e contigo aqui nessa noite. É sobre eu e você que o nosso Deus vai edificar, vai levantar aqui nessa terra como igreja, para poder pregar o Evangelho, para falar que Jesus ele salva, que Jesus ele liberta, que somente Ele pode nos dar a vida eterna. Aí o católico pega esse versículo, aí quer colocar o homem que é Pedro lá em cima. Fala que Pedro ele foi o primeiro papa da igreja católica. Como que Pedro ele poderia ser um papa se o próprio Jesus nos relata na Bíblia Sagrada que ele entrou na casa da sogra de Pedro para curar Pedro? Papa não pode ter esposa. A Bíblia nos fala então, se Jesus curou a sogra de Pedro, é sinal que Pedro ele era casado. Não tinha como Pedro ser um papa, né? Pedro era um homem como eu e você, né? Pedro ele não foi papa, Pedro foi um homem comum, Pedro foi um pescador. A Bíblia nos fala que Jesus não foi de um dia para o outro que ele juntou os seus 12 discípulos, não. Os estudos nos diz que foi aproximadamente 1 ano e meio para poder Jesus juntar os 12 discípulos. A Bíblia nos fala que quando Jesus ele passou ali na beira-mar, ali em Cafarnaum, por ali se encontrava Pedro, Tiago, André, alguns pescadores. A Bíblia nos diz que aqueles pescadores estavam pescando, no final do dia eles voltaram, não pegaram nada. Jesus então passando por ali, mandou que eles retornassem no mesmo lugar, aonde eles tinham lançado a rede novamente. Eu imaginando que o discípulo falou com o mestre, com o nosso Jesus: como que o Senhor manda nós voltar no mesmo lugar onde nós ficamos o dia todo passando a rede e não pegamos nada? Ei, Jesus, mas Jesus não é qualquer um. Jesus é diferente. Na ordem de Jesus, aleluia, Jesus, quem está enfermo é curado. Uma ordem de Jesus, quem se encontra morto ressuscita. Uma ordem de Jesus, quem não enxerga, enxerga. Então Jesus falou: não, volte novamente no mesmo lugar onde vocês ficaram pescando o dia todo e solte a rede. Então voltaram, soltaram a rede no mesmo lugar. A Bíblia nos diz que a rede, o barco não cabia de tanto peixe, eles começaram a puxar aquela rede. Aleluia, Jesus. E ali então Pedro e os que estavam com ele entendeu que aquele que estava entre eles não era um homem comum. Aquele homem não poderia ser da terra, mas aquele homem sim, eu e você sabemos que ele
ele veio do céu e ele está aqui nessa noite no meio dessa igreja. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jesus ele sofreu de tal maneira, né, que Deus ele foi capaz de enviar o filho dele para ser morto ali naquela cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. A Bíblia nos diz que o sofrimento de Jesus ali naquela cruz foi tanta que Jesus até mesmo pensou, né, por um segundo, né, de falar com o Pai: Pai, se for possível, passar de mim esse cálice. Mas quando tem esse versículo, tem também uma vírgula. Aquela vírgula significa muita coisa, que é um tempo que Jesus ele pensou e falou: mas que não seja feita a minha vontade, o que eu quero, mas o que tu queres. A Bíblia nos diz que ali então aqueles soldados pegaram Jesus e foram levar Jesus ali para ser crucificado. A Bíblia nos diz também que Pedro, ali então com uma espada escondida, eu vejo alguns pregadores falar que Pedro tomou a espada do soldado, mas não. Os estudos nos dizem que Pedro ele nunca se libertou daquela espada. Pedro escondia aquela espada dentro do seu manto, e quando aquele soldado tinha um por nome Malco, no meio daquele soldado que foi levar a mão para pegar Jesus, a Bíblia nos diz que Pedro ele raspou a espada e cortou a orelha daquele soldado. Aleluia, Jesus. Diz que a orelha daquele soldado caiu no chão e Jesus ele viu aquilo. Jesus então, porque Jesus ele conhece o meu e o seu pensamento, vendo então ali lendo o pensamento daquele homem, e viu que aquele homem ele tinha um sonho, porque o sonho daquele homem era ser também um sacerdote da obra do nosso Senhor. Então, quando a orelha daquele homem caiu ali no chão, a Bíblia nos diz que para ser um sacerdote não poderia ter nenhum defeito, não poderia ter defeito nos pés nem nas mãos, e ainda cinta nem na orelha. Então Jesus catou, pegou aquela orelha e colocou de volta, aleluia, Jesus, em mal, né? E ali então o sonho daquele homem voltou novamente. Ei, Jesus está realizando o sonho aqui nessa noite. É somente para quem crê. Jesus está realizando o impossível. Talvez o homem disse que você não vai conseguir, que já era, que acabou. Jesus ele está falando: não acabou. É apenas um começo que eu vou fazer na sua vida. A partir de hoje. Aleluias. Glória a Deus. Então, a Bíblia nos diz ainda mais que pegaram Jesus, levaram ali para Pilatos, e ali Pilatos procurou ali qual pecado de Jesus para poder julgar Jesus. Não achou nenhum pecado em Jesus, ei, porque Jesus ele era 100% homem, mas também Jesus ele era 100% Deus. Eu e você pecamos, mas Jesus pisou aqui nessa terra e não cometeu nenhum pecado, não tinha como achar pecado em Jesus. Então, Pilatos dormiu ali, de manhã, acordou, a sua esposa então teve um sonho, falando que não era para ele colocar a mão, não era para julgar aquele homem, né? Não julgar aquele galileu, porque ele não tinha nenhum pecado. Então, Pilatos resolveu procurar ali nas Escrituras alguma coisa para livrar Jesus. Então ele achou uma brecha, que toda época de festa eles pegavam 2 animais e ali botavam diante do povo, o povo escolhia um para matar, né? A Bíblia fala molar, né? Ele escolhia um para matar e o outro para soltar. Então encontraram essa brecha, então pegaram Jesus e pegaram ali Barrabás e colocaram diante do povo. Mas sabemos nós de Judas, que ali entregou Jesus por, se eu não me engano, 30 moedas de prata. Então aquelas mesmas moedas Judas se arrependeu, devolveu. Então o sacerdote
com aquelas moedas, compraram o povo, aquele povo que andava com Jesus. Muitos deles foram comprados. E ali, quando então Pilatos colocou Jesus e Barrabás para o povo escolher, confiando ele que o povo ia escolher soltar Jesus e crucificar Barrabás. Mas não, foi ao contrário, porque o projeto de Deus teria que acontecer. Porque se Jesus ele não passasse ali pelaquela cruz, se o sangue de Jesus não fosse derramado ali naquela cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui. Era necessário o sangue de Jesus ser derramado para eu e você ter direito da salvação eterna. Você não entendeu? Jesus sofreu, morreu ali naquela cruz por amor de mim, por amor de você. Mas eu tenho uma notícia boa para te falar nessa noite. Jesus não está mais ali naquela cruz. Porque Satanás, ele não teve o prazer de tirar a vida do nosso Jesus. Porque Jesus, ele se entregou. A Bíblia nos fala que Jesus fala: Pai, a ti eu me entrego. Ele quis dizer: Satanás não me mata, mas eu me entrego a ti. E no terceiro dia Jesus ele ressuscitou. Quando aquelas mulheres foram ali no sepulcro de Jesus procurar Jesus, ali tinha os 2 anjos e falou: mulheres, o que vocês procuram? Não está mais aí, já não se encontra aí. Jesus então apareceu, ficou 40 dias ali ensinando aos seus discípulos. Ei, eu e você somos discípulos do Senhor. Sabe o que Jesus ele falou como discípulo? Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus entregou essa responsabilidade para mim e para você. Está nas nossas mãos de pregar o Evangelho. Mas já pregando, todo mundo já sabe, já conhece a palavra de Deus. Ei, continua insistindo, continua pregando, continua falando que Jesus ele salva, continua falando que Jesus ele liberta, continua falando que só Jesus pode dar a vida eterna. Aleluia, Jesus. E então, aleluias, Jesus ali aparecendo diante dos discípulos, ensinando os discípulos, que eles deveriam pregar. Ele quis dizer: as igrejas. Por isso que tem muitas igrejas nessa terra, é para ter mesmo igreja. É melhor igreja do que porta de boteco, do que boca de fumo. Tem pessoas que criticam: fulano não é capacitado, Bertão não é capacitado. Ei, o que eu quero dizer nessa noite, que não é o homem que capacita, mas que capacita o homem é somente o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Eu lembro que quando Jesus ele sempre teve uma promessa na minha vida. Eu fiquei 10 anos na igreja. Aconteceu algo na minha vida. Muitos aqui que me conhecem sabem. Eu fiquei 3 anos afastado da presença do Senhor. Eu já era presbítero, afastei, fiquei 3 anos afastado. E aí Satanás ele fez o que quis. Eu bebia cachaça, usava droga, aí eu fazia tudo que o diabo queria. Mas Deus ele sempre teve uma promessa na minha vida. Quando eu parei lá dentro de uma cadeia, aí Deus usou um pastor que estava lá dentro da cadeia pregando, subiu lá em cima na galeria onde eu estava e falou: ei, a promessa que Deus tem contigo não acabou. Daqui 3 dias você vai sair daí. Quando foi, eu botei meu joelho no chão, falei: não, eu aceito ele agora. Coloquei a mão para cima, o pastor orou por mim, que eu já era presbítero, afastado da presença do Senhor. Quando foi 3 dias certinho, meia-noite, eles me liberaram daquela cadeia. E então eu saí dali e nunca mais me afastei da presença do Senhor. Aí quando Deus começou a me levantar novamente, eu casei ali com aquela minha esposa, e Deus falou: não, agora é a hora da promessa se cumprir. E aí Deus fez um mover, e nós já tínhamos
a irmã dela tinha uma casa, e dentro naquele mover nós começamos a fazer um culto ali, uma vez na semana. Daqui a pouco a gente teve que acrescentar porque estava enchendo muito. Aí eu peguei os irmãos, a gente foi para o mato, pegava o eucalipto e estendemos a tenda, e daqui a pouco Deus foi trabalhando. Hoje, aleluia, Jesus, está ali aquela obra ali no bairro Antônio Lopes, tem 30 membros ali naquele ministério, para a honra e glória do Senhor, fora os congregados que estão ali. Então muitos olham assim, não entendem por que isso aconteceu, mas não é para o homem entender. O que Deus faz não é para o homem entender. Deus faz coisas que confundem mesmo a cabeça das pessoas. Então nessa noite eu quero liberar uma palavra. Não importa o que falam de você, o que importa é o que Deus acha de você. Não importa o que o homem aqui nessa terra acha de você. Pode falar que você não é ninguém, que você não é nada, mas Deus conhece o teu coração. Aleluias. Glória, glória, glórias. Então, Jesus ficou 40 dias ensinando os discípulos. Quando inteirou os 40 dias, Jesus então reúne mais ou menos umas 500 pessoas no pé de um monte. E ali, aqueles dois anjos que estavam lá no sepulcro de Jesus, onde eles botaram Jesus, estavam lá, depois de 40 dias, junto com Jesus no pé daquele monte. E ali então, Jesus ele falou com aquele povo que ele iria, né? Ele iria, mas com a promessa que um dia ele iria voltar. Então os anjos pegaram um de um lado, um de outro, e foi subindo, e aqueles 500 pessoas que estavam ali no pé do monte ficou olhando Jesus subindo. Então os anjos voltou: por que esse povo está olhando Jesus subir? Nós temos que voltar lá e dar mais uma satisfação. Então os anjos voltaram e falaram: povo, mais ou menos assim, Galileu, o que vocês estão olhando para cima? Aquele mesmo Jesus que está indo, um dia, do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Ele vai voltar um dia para poder levar vocês para onde ele estiver, vocês estejam junto com ele. Vocês não entenderam. Se vocês tivessem entendido, vocês tinham entendido. Jesus está falando, aquele mesmo Jesus que subiu, esse mesmo Jesus ele vai voltar para buscar eu e você, aonde ele estiver, para levar eu e você para morar lá com ele. Esse lugar da glória, esse lugar do céu. Aleluia, Jesus. A Bíblia também nos diz que quando Jesus ressuscitou, né, então ele subiu com esse mesmo corpo que eu e você estamos aqui. Jesus ele foi para a glória com esse mesmo corpo. A Bíblia nos diz que quando Jesus chegou, os anjos, dois anjos do lado de Jesus, que os outros anjos que guardam, né, a terra prometida, falou que cercaram os portais, e os anjos que estavam junto com Jesus gritou: levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai os portais do céu, para que entre o Rei da Glória. Quando falou assim, os portais abriram e Jesus estava e está perto de voltar para buscar essa igreja, para levar essa igreja que está lavada, que está remida pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, acompanha crucificado ali naquela terra, naquela cruz do Calvário, e eu e você estamos lavados por aquele sangue e vamos morar no céu em plena glória. Aleluia.
Ele vai voltar. Eu só não posso te dizer o dia. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui 2 horas, pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas uma certeza é que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, que eu e você esteja preparado. Aleluia, Jesus. Que eu e você esteja preparado. Aleluia. Triste é daquele que não estiver preparado. Porque quando Ele voltar, aqueles que estiverem preparados vão para a glória. E aqueles que não estiverem preparados, aleluia, Jesus. Infelizmente, a única palavra é inferno. Não, pastor, você pode dizer isso. Você não sabe se vai alguém para o inferno? Vai. Porque a Bíblia nos fala da seguinte forma: também que eu e você devemos fazer a obra do Senhor. Porque Jesus ele fala assim: a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aquele que não tiver na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, colhendo fruto para Jesus, né? Ele vai ser lançado, cortado. Jesus ele fala como se fosse uma árvore, né? Ele fala comparando eu e você como se fosse uma árvore. Aquela árvore, aleluia, Jesus, que não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Mas a árvore que dá fruto, que somos eu e você, que estamos aqui nessa noite glorificando o santo nome dele, tá? Glória a Deus. Nós vamos subir direto para a glória. Ei, você tem que ter confiança, que salvo, que a salvação é certa para mim e para você. Você tem que falar assim: não, eu vou ter direito da minha salvação. Aleluia. Então continua fazendo a vontade de Deus, continua obedecendo a palavra, continua obedecendo o seu pastor, continua fazendo a obra do Senhor como Jesus ele determinou que você fizesse. Aí, Jesus não quer que você fique somente aí na cadeira, sentado, ouvindo o pregador, ouvindo o irmão, se de oração louvar, e depois você ir para sua casa e acha que está bom. Não, Jesus ele quer mais de mim e de você. Se esforça mais. Se você está fazendo, faz dobrado. Se você jejua, jejua dobrado. Se você lê a Bíblia, lê dobrado. Aleluia, Jesus. Porque fazer a obra do Senhor também, outra coisa, para aqueles que só queria falar isso, né? Não posso levar para casa. Né? Fazer a obra do Senhor não é somente chegar aqui, pegar o microfone e achar que está tudo bom, não. Fazer a obra do Senhor também é levar a palavra dele lá fora, na boca de fumo, em um lugar de prostituição, né? Pregar a palavra do Senhor para aqueles que estão aí fora. E outra coisa, fazer a obra do Senhor também é limpar um chão de igreja, é colocar uma água aqui para o pregador, para o obreiro, né? É fazer a obra do Senhor, é tudo isso aqui, é colocar uma lâmpada, tudo isso você vai estar fazendo a obra do Senhor. Tem pessoas que acham que fazer a obra do Senhor é estar lá na frente louvando, é pregando. Não, porque quem está aqui na frente pregando e louvando já passou por isso aí também, porque o verdadeiro obreiro é aquele que começa de baixo, né? É limpando o chão, é trocando lâmpada, é limpando o ventilador. Esse é o verdadeiro obreiro da casa do Senhor, né? Jesus ele pega, a gente tem que ser pequenininho diante do Senhor. Não querer estar logo lá em cima, não. Tem que começar de baixo, como uma escada. Uma escada começa no primeiro degrau, no segundo degrau, e daí vai indo, né? Assim somos nós. Nós também temos que subir na presença do Senhor por degrau. Tem que começar de baixo. Não por mais. Aqui já se deu 9 horas, né? Queria dizer que continua. Tá, varão? Continua porque não está sendo igual. Creio eu que vai encher aqui em nome de Jesus. Continua fazendo a vontade de Deus. Não se preocupe o dia que venha 2, 3. Não se preocupa, né? Continua fazendo, que Deus ele conhece seu coração, né?
Continua pregando o Evangelho do jeito que Deus ele te chamou. Não se preocupe. Pode deixar que Deus ele vai enviar, né? Ele vai conceder o desejo do seu coração. Queria desde já agradecer o pastor, a irmã que me convidou. Já tem dias que ela estava me convidando. Eu fui pregar na Madureira, eu fui pregar não sei aonde. Eu falei, não, para outra semana. Né? Mas graças a Deus, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Né? Queria também agradecer os irmãos que, né, para eu ouvir essa palavra. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.